Você nunca escolheu o que acredita, você herdou. Vieram te dizer o que é Deus, o que é certo, o que é real, antes mesmo que você aprendesse a perguntar. Você aceitou que o universo é frio, que a vida é luta, que existe um começo e um fim e nada além disso. Mas dentro de você algo sempre resistiu, uma inquietação silenciosa, um incômodo que nenhuma explicação oficial conseguiu calar. Desde criança te ensinaram que questionar é perigoso, que duvidar é falta de fé, que pensar demais pode te afastar da verdade. Mas e se for justamente o contrário? E se o verdadeiro erro for ter aceitado tudo isso tão cedo, sem nunca ter investigado? E se você estiver preso em uma narrativa construída não para te libertar, mas para te manter em um estado de obediência conveniente? A escola te ensinou fórmulas, a religião dogmas, a mídia distrações, e no meio disso sua alma foi esquecida, seu poder interior foi adormecido. Disseram que a realidade é objetiva, que o espiritual é superstição, que o invisível não importa. Mas a cada noite, ao fechar os olhos, você sente, isso não pode ser tudo, algo está faltando, e esse vazio tem nome. Verdade negada. O problema não é que te mentiram. O problema é que te ensinaram a não procurar, a acreditar que não há mais nada para descobrir, que os mistérios já foram resolvidos, que quem questiona é herege, lunático ou perdido. Mas a história mostra o contrário. Foram os que questionaram que abriram caminho. Foram os que duvidaram que acenderam novas luzes na escuridão. A verdade é que você foi condicionado a aceitar limitações, a temer o desconhecido, a desconfiar da sua própria intuição. Foi ensinado a confiar mais em livros velhos do que no silêncio da sua alma, a seguir tradições mortas enquanto ignorava a voz viva dentro de você. O sistema não quer que você descubra nada, ele quer que você continue consumindo crenças prontas. Olhe ao redor. Quantas pessoas vivem no piloto automático? Quantas repetem mantras que não entendem, seguem rotinas sem sentido e defendem ideias que nunca examinaram? Isso não é fé, isso é programação. E a programação mais perigosa é a que parece normal, a que se disfarça de verdade absoluta, quando na verdade é apenas conveniência mascarada de espiritualidade. Você aprendeu que tudo tem que ter começo, meio e fim, que o tempo é linear, que a matéria é tudo o que existe. Mas e se tudo isso for apenas uma interpretação limitada da realidade? E se o universo for muito mais do que os seus 5 sentidos conseguem captar? E se o que você chama de realidade for apenas a superfície de um oceano infinito que você nunca ousou mergulhar? A ciência diz, só acredito vendo. A religião responde, só acredita quem não vê. Mas nenhuma das duas responde à sede da sua alma, porque ambas estão fragmentadas. Uma nega o espírito, a outra nega a razão. E é nesse conflito estéril que a verdade se esconde. Você foi ensinado a escolher lados, quando o despertar está em integrar o que foi separado. Você percebe o absurdo? O universo inteiro existe, pulsa, vibra, mas você foi convencido de que está sozinho, desconectado, separado, como se a consciência fosse um acidente, como se a vida não tivesse direção, como se você fosse apenas um número em meio ao caos. E ainda assim, algo dentro de você insiste. Isso não faz sentido. Isso não pode ser tudo. Porque não é tudo. E você sabe, você sente, você não está perdido. Você está despertando, começando a enxergar as rachaduras na narrativa, começando a perceber que há perguntas que nunca foram feitas, porque as respostas mudariam tudo, porque a verdade, quando aparece, dissolve o controle. Ela não depende de permissão, ela apenas é. Esse despertar não vem com trovões, ele vem com silêncio, com desconforto, com aquela sensação de que o mundo todo está errado, mas você não sabe por quê. E então, de repente, uma nova pergunta surge. E se a história estiver incompleta? E se você for mais do que te disseram? E se existir um mapa escondido da existência e você estiver começando a encontrá-lo? Você não precisa de gurus, nem de templos, nem de sistemas. Precisa de coragem.
de disposição para rever tudo, para aceitar que talvez tenha sido enganado, não por maldade, mas por ignorância herdada, e que agora é sua responsabilidade romper o ciclo, porque só quem enxerga a prisão tem chance de sair dela, e você está começando a enxergar. Há livros que ensinam, há livros que confortam, e há livros que perturbam. O livro de Urântia pertence ao último tipo, não porque seja confuso, mas porque é claro demais. Não porque inventa demais, mas porque explica o que ninguém ousou explicar. Ele não surge para criar uma nova religião, nem para pedir seguidores. Ele surge para quebrar o silêncio. E o faz como quem deixa cair uma bomba no meio da velha ordem. Tudo começou na década de 1920, em Chicago. Um homem comum, cuja identidade nunca foi revelada, começou a falar durante o sono. Mas não eram falas desconexas. Eram discursos coerentes sobre cosmologia, filosofia, evolução da alma. Palavras que não pertenciam àquele homem, mas passavam por ele. Um psiquiatra, William Sadler, começou a investigar, e o que encontrou mudou sua vida para sempre. Sadler não era um crédulo. Passou a carreira desmascarando fraudes espiritualistas, mas esse caso era diferente. Quanto mais investigava, mais percebia e não havia truque. O conteúdo era denso, complexo, preciso. Em resposta, ele reuniu um grupo de médicos, professores, engenheiros e estudiosos. Formaram o Fórum. Durante mais de 20 anos, registraram cada palavra dita. O resultado? Um livro com mais de 2.000 páginas. Mas não foi publicado por nenhuma editora tradicional. Não teve lançamento, campanha de marketing ou aparição em jornais. Foi impresso silenciosamente pela Fundação Urântia em 1955. Sem nome de autor, sem biografia, sem conto. Apenas o conteúdo. Como se dissesse, a verdade não precisa de rosto, precisa de leitura. E por isso mesmo, quase ninguém o leu. O livro de Urântia afirma sem rodeios que seu conteúdo não é humano, não é canalização, não é metáfora, é ditado direto por inteligências celestiais. Seres cuja função é organizar, manter e ensinar os mundos habitados. Eles não pedem veneração, pedem compreensão, e dizem que a humanidade está pronta para receber um novo nível de revelação, se tiver coragem para ouvir. Mas se isso é verdade, por que ele não virou notícia? Por que não é estudado em universidades? Por que não é debatido em templos, seminários ou conferências? A resposta é desconfortável. Porque ele não se encaixa. O livro de Urântia não reforça dogmas antigos, ele os substitui. Ele não serve à hierarquia, ele a dissolve. E isso, para um mundo acostumado ao controle, é insuportável. Enquanto as religiões pedem fé cega, o Urântia pede investigação consciente. Enquanto a ciência rejeita tudo que não pode medir, ele convida a expandir os instrumentos. Enquanto os sistemas vendem salvação, ele oferece um mapa de autotransformação. E no meio disso tudo, ele apenas existe. Sem imposição, sem culto, sem pregação. Apenas esperando por quem ousa ver. Ele descreve realidades espirituais com a precisão de um físico e hierarquias celestiais com a clareza de um engenheiro. Não se esconde atrás de mistérios. Mapeia o invisível como quem traça as coordenadas de um universo vivo. E revela que cada ser humano possui um fragmento de Deus dentro de si. Algo que não pode ser apagado, apenas ignorado. O que mais assusta nesse livro não é sua origem. É sua coerência, é sua ousadia em conectar o que a humanidade separou. Razão e fé, ciência e espírito, lógica e intuição. Ele não parece um livro inventado, parece um livro lembrado. Como se estivesse apenas colocando em palavras o que a alma sempre soube, mas nunca conseguiu explicar com clareza. E talvez por isso ele permaneça escondido. Porque a verdade, quando aparece, não pede desculpas, não se adapta ao sistema, não faz concessões, ela simplesmente mostra. E deixa que cada um escolha continuar dormindo ou começar a ver.
O livro de Urântia não veio para convencer, veio para acender. E só acende em quem já tem alguma centelha viva por dentro. Você não precisa acreditar em tudo, nem entender tudo. Precisa apenas estar disposto a confrontar o que foi ensinado. A admitir que talvez, só talvez, a história da realidade seja maior, mais bela e mais estranha do que qualquer sistema permitiu imaginar. O livro de Urântia não é um fim, é um começo. E o que você faz com ele é decisão só sua. Segundo o livro de Urântia, o universo não é um acidente, não é fruto do acaso, nem produto de uma explosão aleatória. Ele é intencional, organizado e hierárquico, um projeto. E mais do que isso, uma escola, uma estrutura viva criada para a evolução da consciência. Cada planeta, cada estrela, cada ser faz parte de um plano vasto e coordenado que não tem começo nem fim, tem propósito. No centro de tudo está Ravonna, o universo eterno e perfeito. Ao redor dele giram 7 superuniversos, estruturas colossais que abrigam bilhões de mundos habitados. Nós vivemos em um deles, Orvonton. Dentro dele está a Via Láctea, e em um de seus braços espirais encontramos nosso sistema solar. Um pequeno ponto de luz, uma sala de aula, um degrau da escada cósmica. O nosso planeta é chamado fora daqui de Urântia. Ele não é especial no sentido tradicional. Não é o centro de nada, mas é importante porque carrega uma história marcada por conflitos, quedas e possibilidades de redenção. Somos uma exceção, um planeta isolado por eventos cósmicos que poucos conhecem, e ainda assim, um lugar onde algo grandioso está sendo semeado. O universo não é apenas matéria, é inteligência em movimento, é consciência organizada em níveis. O livro de Urântia descreve seres com funções específicas, anciãos dos dias, filhos criadores, espíritos mestres. Não são metáforas, são administrações. Cada nível tem uma responsabilidade, cada ser uma missão. Nada está fora de ordem, apenas a nossa percepção ainda é caótica. Esses seres não estão longe, estão além da nossa visão, mas porque nossos sentidos ainda não evoluíram o suficiente para percebê-los. Estamos espiritualmente miúdos. A infância cósmica da humanidade nos limita à superfície da matéria, mas isso está mudando. À medida que despertamos por dentro, o invisível começa a se tornar visível. O livro afirma que o universo opera em leis, não em arbitrariedades. Leis espirituais, morais, mentais e físicas. Tudo tem ritmo, tudo tem ciclo, tudo tem função. A evolução é mais que biológica, é espiritual. E cada alma tem um lugar dentro dessa engrenagem. Um papel único, um destino, não pré-determinado, mas orientado. Direcionado pelo seu próprio crescimento interior. A Terra faz parte de um universo local chamado Nebadon, e o ser responsável por sua administração é conhecido por nós como Jesus, mas seu nome cósmico é Miguel de Nebadon. Ele não é apenas o Cristo da fé tradicional, é um Filho Criador, um Espírito que escolheu encarnar entre nós para viver, sofrer e ensinar como se acende no meio da escuridão. A estrutura do cosmos não é fria nem impessoal. É uma família espiritual, com ordem, com propósito, com amor em forma de sistema. O caos que vemos aqui é apenas reflexo da nossa desconexão. Os mundos mais antigos já superaram isso. Já vivem em comunhão, sabedoria e paz. Nós somos um dos planetas jovens, um dos mais confusos, mas também um dos mais observados. Há bilhões de seres mais evoluídos do que nós, não em tecnologia, mas em consciência. Seres que já passaram pelas etapas que estamos enfrentando agora. Eles não intervêm à força, ajudam por ressonância, inspiram, protegem e esperam que façamos nosso próprio caminho, mesmo que tropeçando, porque essa é a lei.
Crescimento exige decisão. A espiritualidade, segundo Urântia, não é crença, é alinhamento com essa estrutura. É entender que nada está desconectado, que sua mente, seu corpo, sua alma e suas escolhas fazem parte de um sistema vivo. Quando você mente, trai, odeia ou se perde, não é Deus quem te pune, é o universo que responde, não como castigo, mas como retorno, ordem, reflexo. Nos ensinaram a ver a Terra como tudo que existe, mas ela é só a primeira etapa, o primeiro degrau, um planeta de treinamento. Aqui aprendemos as lições mais básicas: amor, perdão, humildade e verdade. Quem as aprende avança, quem recusa, repete. Não por imposição, mas por necessidade. A evolução é o único caminho, e o universo inteiro trabalha por ela. A estrutura cósmica descrita no livro de Urântia não é teoria, é uma revelação. Um mapa que conecta aquilo que nossa intuição sempre sussurrou, que estamos aqui para crescer, não apenas para sobreviver, que há uma ordem silenciosa por trás do aparente caos, e que, por mais perdidos que pareçamos, existe um caminho. Sempre existiu, e ele está começando a se abrir diante de você. Se o universo é uma estrutura viva, por que a Terra parece tão desconectada? Por que vivemos imersos em caos, dor e confusão? Segundo o livro de Urântia, isso não é natural, é consequência. Nosso planeta participou de um evento cósmico que marcou sua história espiritual para sempre, uma rebelião, um rompimento com a ordem universal que ainda ecoa nos conflitos que vemos ao nosso redor. Essa rebelião não é mito nem metáfora. Foi real e teve um nome: Lúcifer. Não um diabo com chifres e fogo, mas um ser brilhante, um administrador de altíssimo nível. Ele governava um setor de Nebadon, nosso universo local. Era respeitado, admirado, até que decidiu que a orientação divina era um obstáculo à liberdade. Pregou autonomia total. Pregou que seres inteligentes não precisavam de Deus. Seu manifesto foi sedutor. Pregava que o livre-arbítrio era supremo, que a lealdade ao Criador era escravidão disfarçada. Muitos seguiram suas ideias, entre eles um alto comandante chamado Satanás, e também o príncipe planetário de Urântia, Caligástia. Essa aliança selou o destino da Terra. Nosso mundo foi arrastado para o coração da rebelião, e a partir daí, fomos isolados. O isolamento não foi castigo, foi contenção, para evitar que o vírus da desordem se espalhasse. Urântia foi retirada dos circuitos espirituais superiores. A conexão com o restante do universo foi cortada, como um cabo rompido. Ficamos sozinhos com acesso limitado à verdade, e o pouco que restou foi distorcido por culturas, religiões e interpretações que perderam o fio original da sabedoria. É por isso que tantas tradições falam de uma queda, de uma separação, de um Éden perdido, de um anjo caído, de uma escuridão que tomou o mundo. Fragmentos da mesma história real, misturados com metáforas e medo. A rebelião de Lúcifer foi o estopim, mas o resultado foi um mundo que passou a evoluir espiritualmente sem o apoio direto das inteligências superiores. Os fatos dessa ruptura foram devastadores. Sistemas religiosos passaram a operar na escuridão. A intuição humana perdeu o referencial. O medo substituiu o amor. E a fé foi deformada em doutrinas baseadas em culpa, pecado e punição. A espiritualidade virou instrumento de controle. A verdade virou tabu. E a alma humana ficou à deriva. Mas nem tudo foi perdido. Nunca estivemos totalmente abandonados, apenas isolados. O universo não desistiu da Terra, continuou observando, guiando indiretamente, sem violar o livre-arbítrio. Enviou ensinamentos, inspirações e, por fim, enviou um Filho Criador, Jesus. Sua vinda foi o início do processo de reintegração, uma tentativa de reacender a centelha divina no meio das trevas. A crucificação de Jesus não foi apenas um evento religioso. Foi o reflexo da profundidade da desconexão humana.
O amor encarnado foi rejeitado, a luz foi combatida, mas não destruída. O impacto de sua presença reativou caminhos espirituais que estavam adormecidos. E desde então, o processo de cura começou. Lento, silencioso, mas constante. Que a quarentena espiritual está chegando ao fim, que a Terra está voltando a se alinhar com a família cósmica. Por isso tanta agitação, por isso tanta polarização. A luz está voltando. E onde há luz, a sombra reage, não porque tem poder, mas porque sabe que está perdendo o controle. Você sente esse movimento, sabe que algo está mudando, por isso está aqui. Por isso está ouvindo essas palavras, porque algo dentro de você já percebeu que o mundo como ele é não faz mais sentido. E talvez nunca tenha feito. A rebelião cósmica não acabou, mas está enfraquecendo, e a sua consciência é parte do contra-ataque. Cada despertar conta. Cada alma que se lembra, cura o todo. Não fomos criados para viver no medo. Fomos criados para crescer, para colaborar com a criação, para expandir a luz. O erro não define a humanidade. A ignorância não é permanente. O caos não é natural. Tudo isso foi um desvio, mas agora você sabe. E quem sabe já começou a transformar. A Terra é um planeta em recuperação, um ponto de inflexão, um campo de batalha espiritual onde a guerra silenciosa entre verdade e mentira ainda acontece, dentro de cada mente, de cada escolha. Mas agora você tem a chave. A consciência desperta é a arma mais poderosa que existe e ninguém pode tirá-la de você. A história oficial de Jesus começa em uma manjedoura e termina em uma cruz. Milhares de sermões repetem isso. Mas e se essa versão for só a superfície? O livro de Urântia apresenta outra perspectiva, uma que não reduz Jesus a um mártir, mas o revela como um arquétipo vivo da nossa própria jornada divina. Não um salvador para ser adorado, mas o irmão mais velho para ser compreendido e seguido. Jesus não foi apenas um homem iluminado. Segundo Urântia, ele era Michael de Nebadon, um filho criador. Seres assim existem para dar forma e estrutura a universos inteiros. São extensões diretas do Pai Universal, responsáveis pela criação de bilhões de mundos e seres. E em sua trajetória final, cada um desses filhos deve viver como uma de suas criaturas. Por isso ele veio à Terra. Sua vinda não foi acidente nem improviso. Foi uma escolha. Jesus não encarnou por obrigação, mas por amor. Quis experimentar a vida como um ser humano, sentir a dor, a dúvida, o frio da carne. Sua missão não era morrer por nós, mas viver conosco. Não mostrar o quanto somos pecadores, mas o quanto somos divinos. Não pagar uma dívida, mas inaugurar um novo caminho. A Bíblia conta partes. Urântia revela o todo. Mostra sua infância, juventude, seus anos perdidos. Suas dúvidas, seus estudos, suas escolhas. Ele não surgiu do nada aos 30 anos com poderes místicos. Ele viveu cada etapa. Trabalhou, aprendeu, chorou, buscou sentido. Foi rejeitado, testado, moldado pela experiência humana. Essa dualidade é a chave. Jesus não veio fingir ser humano. Ele foi humano. E ao viver como nós, conquistou algo, a autoridade moral e espiritual para guiar civilizações. Ele não foi coroado pela cruz. Foi consagrado pela sua trajetória, pela coragem de encarnar, de amar, de ensinar e de não retaliar mesmo diante da violência. A cruz não foi o clímax, foi a consequência do medo diante da luz. Sua mensagem não era sobre sacrifício, mas sobre evolução. Ele falava de amor prático, de perdão radical,
de conexão direta com Deus, sem intermediários, de um reino interior que começa no silêncio da consciência e se expande pelas ações diárias. Ele não fundou uma religião, ele dissolveu as barreiras entre o humano e o divino, e por isso foi combatido. O Jesus que o sistema vende é domesticado, um símbolo passivo, suspenso em um vitral. Mas o verdadeiro Jesus era subversivo. Ele desafiava autoridades, quebrava normas injustas, perdoava onde a lei mandava punir. Tocava o impuro, abraçava o excluído. Sua vida era uma rebelião de luz num mundo governado pela sombra, e é isso que o torna tão perigoso até hoje. Ele não exigia culto, pedia presença. Ele não cobrava dízimos, chamava para servir. Ele não manipulava pelo medo, inspirava pela verdade. E ao fazer isso, mostrou o que é possível, que ser divino não é exceção, é destino, que viver em alinhamento com o Pai não é utopia, é escolha, que a centelha que estava nele também está em nós, adormecida, mas viva. Quando Jesus disse, siga-me, não era um convite religioso, era um chamado para a ascensão, para a superação do ego, para o despertar da alma. O livro de Urântia descreve sua vida como um manual de transformação, não para formar seguidores cegos, mas co-criadores conscientes. Ele não veio para ser idolatrado, mas para ser lembrado como exemplo de quem já chegou onde podemos chegar. Isso muda tudo, porque transforma a espiritualidade de algo passivo em algo ativo. Não basta crer em Jesus. É preciso viver como Ele, amar como Ele, escolher como Ele. E, principalmente, confiar que você também carrega um propósito tão grande quanto seu medo tenta esconder. Porque foi isso que Ele tentou nos mostrar, que o caminho para Deus passa por dentro. Se você sempre sentiu que a versão tradicional de Jesus era incompleta, é porque ela era. Se sempre teve dúvidas sobre o foco na dor, na culpa e no pecado, é porque sua alma reconhece que há algo além. O verdadeiro poder da vida de Jesus não está na cruz, está na sua coerência, na sua humanidade iluminada, na sua escolha consciente de ser um como o Pai e nos lembrar que podemos fazer o mesmo. Você não precisa mais se sentir indigno. Jesus não veio apontar o quanto você erra. Ele veio mostrar o quanto você pode acertar. Ele não veio para te salvar de você mesmo. Veio para acordar o que já estava dentro. Ele não veio encerrar a jornada espiritual da humanidade. Veio inaugurar uma nova era. E essa era começa cada vez que alguém decide despertar. Dentro de você há algo que não é seu, mas que te pertence. Um fragmento, uma centelha, um núcleo silencioso que observa tudo o que você faz sem julgar, sem punir, apenas guiando. O livro de Urântia o chama de ajustador do pensamento. Ele é a presença viva de Deus em você, não um símbolo, não uma ideia, mas uma realidade espiritual colocada no seu interior desde o começo da sua jornada. Esse fragmento não fala com palavras, ele sussurra com intuição, com insight, com aquela certeza que surge do nada e parece mais verdadeira do que qualquer argumento lógico. Você já sentiu, quando hesitou antes de mentir, quando soube, sem razão aparente, qual decisão tomar, quando ouviu um "não vai por aí", vindo de dentro. Isso não era instinto, era ele, o ajustador, sua bússola divina. Diferente do Espírito Santo que age de fora para dentro, o ajustador do pensamento age de dentro para fora. Ele não te força, ele espera. Nunca viola seu livre-arbítrio, nunca grita, ele apenas aguarda o momento em que você decide ouvir. E quando isso acontece, tudo muda, porque você percebe que nunca esteve sozinho, que a voz mais sábia sempre esteve aí, calada, esperando a sua coragem. A espiritualidade institucional te ensinou que você precisa de alguém entre você e Deus. Um padre, um pastor, um ritual, uma hierarquia. O ajustador dissolve isso.
Ele te conecta direto à fonte. Ele é a ponte que não precisa ser construída, só reconhecida. E quanto mais você alinha seus pensamentos com a verdade, mais clara se torna essa conexão, e mais difícil se torna ignorá-la. Ele está contigo quando ninguém mais está. Nos dias de angústia, de dúvida, de confusão, ele não te afasta da dor, mas te atravessa por ela. Não para te punir, mas para te despertar. O sofrimento, muitas vezes, é o que abre caminho para a sua escuta. Porque é quando tudo desmorona que você finalmente silencia o barulho do mundo e ouve o que sempre esteve presente dentro de você. A maior parte da humanidade vive desconectada dessa presença. Não porque ela se esconde, mas porque fomos treinados a ignorá-la. Fomos ensinados a confiar nos ruídos de fora, nas opiniões, nos manuais de comportamento. Mas o ajustador não é ruído. Ele é silêncio. E por isso o mundo moderno, barulhento, apressado, superficial, se torna uma muralha contra sua voz interior. Quanto mais você se afasta de si mesmo, mais fraco parece esse fragmento. Mas ele nunca vai embora, porque ele é a semente da sua salvação, o GPS espiritual da sua alma. E mesmo quando você não ouve, ele ainda está registrando tudo, observando suas escolhas e esperando o dia em que você vai se voltar para dentro e perguntar: e agora, o que é verdade? O ajustador é paciente. Ele não cobra, não exige, não se impõe. Ele é a expressão mais pura do amor divino. Um amor que respeita a sua liberdade até o último suspiro. Mas esse amor também é exigente, porque ele quer te ver crescer. Quer ver você se tornar o ser que foi desenhado para ser. Não alguém perfeito aos olhos do mundo, mas alguém autêntico aos olhos da criação. Essa presença não se revela em rituais. Ela aparece no silêncio após o choro, no momento em que você desiste de mentir para si, no instante em que você age com verdade, mesmo quando ninguém está vendo. O ajustador do pensamento não responde à aparência. Ele responde à integridade. E quando percebe que você está pronto para caminhar junto, ele te leva a lugares que você jamais imaginou. As escolhas morais são o alimento dessa conexão. Cada vez que você escolhe o bem, a verdade, a justiça, mesmo que seja difícil, você fortalece esse vínculo. O crescimento espiritual não é feito de promessas, mas de decisões, de atos, de postura. E a cada pequena escolha, você se aproxima da sua versão mais elevada, aquela que já existe. Aquela que seu ajustador vê desde o início. A voz de Deus não está distante. Ela está dentro. E não importa o quanto você tenha se afastado, ela nunca saiu de você. Não está esperando sua perfeição. Está esperando sua entrega, sua rendição à verdade maior. Não aquela imposta de fora, mas aquela que arde por dentro. Quando você começa a ouvi-la, algo se alinha, algo retorna ao eixo, e a vida finalmente começa a fazer sentido. Você pode passar a vida inteira ignorando esse fragmento, ou pode parar agora, fechar os olhos e perguntar: o que eu vim fazer aqui? Se a pergunta for sincera, a resposta virá, não em voz alta, mas em clareza, coragem e direção. E quando isso acontecer, você não vai mais precisar de certezas externas, porque vai saber, lá no fundo, que algo maior sempre caminhou com você. Você nasceu em um mundo quebrado, um planeta em transição, uma civilização que esqueceu de onde veio e para onde vai. Mas isso não foi um erro, nem castigo, foi escolha. A sua alma escolheu estar aqui, agora, nesse tempo de ruptura, caos e transformação. Você não é vítima das circunstâncias. Você é parte da resposta. Você é semente de cura no meio do colapso. Segundo o livro de Urântia, ninguém nasce por acaso. Cada alma é posicionada com intenção. Há um plano, há um mapa. E embora você não lembre, aceitou vir para cá. Sabia que seria difícil.
Sabia que seria denso, mas também sabia que a luz é mais eficaz onde a escuridão parece maior. E é por isso que você está aqui. Para lembrar o que os outros esqueceram, para manter acesa a centelha. A Terra é uma escola, e uma das mais desafiadoras. Aqui, as lições são intensas, os testes são constantes e a dor é parte do currículo. Mas também é aqui que as almas mais resilientes se forjam, porque é aqui que o livre-arbítrio é radical, onde amar é escolha, onde servir é revolução. Onde lembrar de Deus, em meio ao ruído, é um ato de poder silencioso. Você não veio apenas para trabalhar, pagar contas e morrer. Isso é o script da Matrix. Você veio para crescer, para servir, para expandir. Veio para resgatar fragmentos perdidos de sabedoria, para transformar experiências em consciência. Você não está aqui para ser salvo, está aqui para co-criar sua própria salvação. E ao fazer isso, abrir caminho para outros também despertarem. O mundo ao seu redor foi programado para te distrair, te anestesiar, porque quando você desperta, você se torna perigoso. Perigoso para os sistemas que lucram com sua dor. Perigoso para as instituições que se alimentam da sua culpa. Perigoso para a ilusão que te quer adormecido. Porque a consciência não precisa pedir permissão. Ela apenas age. Você sente que não pertence a esse mundo, porque, em parte, é verdade. Você pertence a uma realidade maior, a um plano que vai além da carne, além da história, além do tempo. Sua alma é mais velha que esse corpo, mais ampla que sua biografia, e veio para viver uma missão que ninguém mais pode cumprir, porque o seu caminho é único, e a sua luz, insubstituível. A nostalgia que você sente por algo que nunca viveu, a saudade de um lugar que não sabe nomear, tudo isso são lembranças espirituais, ecos de onde você veio, fragmentos de uma memória superior. Você não está perdido, está em processo. Despertar não é se iluminar de uma vez, é ir ascendendo, parte por parte, até que tudo se alinhe, e você finalmente veja com clareza. A morte, nesse contexto, não é o fim, é a transição para a próxima etapa. Segundo Urantia, sua alma continua evoluindo após essa vida. Nos mundos mansões, sua consciência se expande, seus dons se refinam, sua jornada segue, porque o universo não desperdiça esforço. Cada aprendizado é levado adiante. Cada semente que você planta aqui, floresce em outro plano. Essa visão não diminui a importância da Terra. Ao contrário, ela a engrandece. Porque tudo começa aqui. É aqui que você escolhe amar em meio ao ódio, servir em meio ao egoísmo, perdoar em meio à dor. Essa é a verdadeira iniciação espiritual. Não é voar, é enraizar. Não é escapar da matéria, é espiritualizá-la, tornar o ordinário sagrado, o simples divino. Você não precisa fazer grandes feitos para cumprir seu propósito. Às vezes, a missão é apenas segurar a luz quando tudo escurece. Ser coerente, ser verdadeiro, ser presença. A alma evolui pelos pequenos gestos, pela intenção invisível, pelo sim dito na hora certa, pelo não dito com coragem. Você não veio para impressionar, veio para transformar. Se chegou até aqui, é porque algo dentro de você já acordou. Já entendeu que a velha história não serve mais, que os muros estão ruindo, que a mentira já não convence. Agora a escolha é sua. Ignorar tudo isso ou viver de acordo com o que sentiu. O mundo não precisa de mais opiniões, precisa de exemplos vivos. Gente que encarna o que sabe, que se torna o que acredita. Você não está sozinho, nunca esteve. Há uma rede invisível de consciências despertas espalhadas pelo planeta. Cada uma sentindo, como você, que chegou a hora. Hora de parar de buscar lá fora. Hora de confiar no que já pulsa aqui dentro. Hora de viver com propósito, coragem e entrega. O universo está em movimento, e agora ele espera o seu.